Você tem lido a Bíblia e não tem entendido? Hoje eu quero te falar sobre os 4 erros mais comuns ao ler a Bíblia. Quero te convidar para você ficar até o final do vídeo, pois o último erro é o mais grave de todos. O primeiro erro é não observar a tradução ou a versão com qual nós estamos lendo a nossa Bíblia. Às vezes, muitas pessoas que estão inclusive iniciando a leitura da palavra têm dificuldade de entender certas expressões que hoje no nosso cotidiano já está em desuso, como por exemplo as palavras concupiscência, caridade, que nas versões mais atuais já é chamado de amor, maledicência e tantas outras palavras que estão em desuso. E a depender da tradução que você inicia a sua leitura da palavra, o seu estudo da Bíblia, você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender. Então, o preferível é que se você ainda não tem uma familiaridade com o texto bíblico, você possa começar com versões mais modernas, com versões mais atuais, pois elas já trazem um português mais atual, evitando aquelas palavras que estão hoje mais em desuso. O segundo erro mais comum ao ler a Bíblia é não observar o gênero literário. Quando a gente lê a Bíblia, é verdade que a gente deve principalmente ler de forma literal. Só que a gente precisa observar que em alguns momentos da Bíblia nós vamos ter trechos e até mesmo livros que vão estar escritos em formato de poema, por exemplo, como o livro dos Salmos, como o livro de Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias e várias porções da Bíblia onde fala de cantos e utiliza figuras de linguagem, como metáforas, por exemplo, quando João ele vê Jesus e diz: "Eis aí o Cordeiro de Deus". A gente não pode ler ele de uma forma literal, pensando que Jesus de fato era o animal cordeiro, mas sim levando em consideração o que João ele queria dizer. João estava falando naquele momento da comparação entre o cordeiro e o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento com o fato de Jesus que vem carregar, levar os pecados do mundo. Por exemplo, quando a gente lê as parábolas de Jesus, as parábolas elas têm um formato todo próprio de se compreender. Eu não posso observar apenas detalhe por detalhe. As parábolas elas são como uma história com uma lição de moral principal, que eu preciso descobrir dentro da parábola qual é a mensagem principal que ela carrega, ao invés de estar buscando detalhe por detalhe que a parábola conta. Então é importante a gente poder observar qual gênero literário eu estou ali me deparando para que eu faça a leitura correta e assim entenda a intenção do escritor ao relatar aquele texto. O terceiro erro mais comum ao ler a Bíblia é não fazer perguntas ao texto. É interessante que a gente faça algumas perguntas ao texto para que a gente possa facilitar o nosso estudo da Bíblia. Por exemplo, o que? O que está sendo dito? O que aconteceu? Segundo, quem? Quem escreveu? Quem está falando? A quem está sendo direcionada esta palavra? Número 3, quando? Quando ocorreu esses fatos? Quando essa pessoa escreveu esse texto? E quarto, por quê? Por que foi escrito isto? Por que aconteceu esse fato? Qual foi a motivação de ele falar estas palavras? Quando a gente faz essas perguntas ao texto, fica muito mais difícil de a gente deixar de ter uma compreensão completa. Isso vai fazendo com que a gente tenha um conhecimento completo daquele texto. O quarto e último erro mais comum ao ler a Bíblia é não observar o contexto. E aí quando eu falo de contexto, eu estou falando inicialmente dos textos e versículos anteriores e dos textos e versículos posteriores ao texto que nós estamos estudando. Quando a gente está estudando a Bíblia e a gente não entende ela, é interessante que a gente leia o texto posterior e o texto anterior. Para quê? Para que a gente possa ter um apanhado de onde é que essa história se passa. E se não for suficiente ler, por exemplo, o capítulo anterior e posterior, aí a gente pode pensar, talvez, em que seja necessário ler o livro completo para a gente, então, ter uma compreensão mais exata. E daí, se você perceber que está tendo muita dificuldade,
Aí é interessante a gente ir para alguns materiais de apoio, por exemplo, algum comentário bíblico, algumas notas de rodapé de Bíblia, de estudo, que geralmente hoje elas já vêm com uma introdução do livro para poder contextualizar aquela história que você está lendo. Então é interessante a gente ler a Bíblia contextualizando ela, porque daí a gente escapa de fazer leituras e chegar a conclusões completamente equivocadas da palavra de Deus. Até uma dica de quando a gente lê a palavra, é interessante que a gente não busque ler livros ou versículos isolados. Pelo contrário, leia livros inteiros, leia grandes porções do texto, porque é mais fácil de a gente ter um entendimento completo e a gente ter uma compreensão maior da palavra de Deus. Bem, se você gostou aqui desse assunto, já quero te convidar a você já deixar o seu gostei. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para acompanhar toda semana. Nós estamos aqui produzindo algo novo para abençoar a sua vida também. E se esse assunto te interessa, comenta aqui se você tem alguma dica de como ler a palavra de Deus. Eu te aguardo no próximo vídeo, na próxima semana, se Deus quiser.